Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Ciências Humanas Sociais Aplicadas. Essa é a nossa trilha de aprofundamento. Eu sou a professora Jamaica Kelly, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre degradação dos recursos naturais. Vamos então à nossa aula? Eu quero começar falando sobre degradação dos recursos naturais e eu quero mostrar aqui na tela para vocês. Primeiro, vamos falar de recursos naturais. O que eles são? Pessoal, importante frisar, tá? Eles são elementos da natureza. Como o próprio nome diz, né? Recursos naturais são os elementos da natureza que usamos para a nossa sobrevivência e também para o desenvolvimento da sociedade. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos que são o quê? A água, solo, o ar, os minerais, as florestas, animais, entre outros recursos, tá? E eu também trouxe eles dividido em duas partes, tá? Então, os recursos naturais, eles podem ser divididos em recursos renováveis e recursos não renováveis. Olha aqui na tela comigo, pessoal. Os recursos renováveis, a gente tem como exemplo a água, o ar, as florestas, isso, se bem cuidadas, elas podem ser renováveis. Agora, os recursos não renováveis, a gente tem como exemplo petróleo, minérios e também o gás natural. Então, esses são recursos naturais renováveis e não renováveis, tá? Então, a degradação ambiental, como vocês podem ver destacado aqui na tela, são quando esses recursos naturais, eles são destruídos, poluídos ou até mesmo esgotados na natureza. Isso devido ao mau uso, principalmente também por causa das ações humanas. Ok, pessoal? Aqui eu trouxe para vocês as principais formas de degradação ambiental. Vamos ver na tela comigo? Quais são, então, as principais formas de degradação ambiental? Aqui eu trouxe o exemplo do Brasil, tá, pessoal? Mas isso daqui acaba sendo uma constância principalmente aí no mundo inteiro. Primeiro, as principais formas, a gente pode dar como exemplo o desmatamento, as queimadas, a poluição da água, a degradação do solo, seja através da agricultura ou até mesmo através do desmatamento. A gente tem também como exemplo a mineração predatória e também a poluição do ar. Então, essas são algumas formas de degradação do meio ambiente. Eu trouxe até algumas figuras que vão representar um pouco disso, ó. Essa figura representando o desmatamento. A gente tem também uma figura representando as queimadas e a gente também tem uma figura em que aqui já aparece esses recursos muitas vezes escassos. A árvore aqui possivelmente já foi morta e já aconteceu todo o desastre natural, certo? Bem, as principais causas, vamos falar das principais causas aí da degradação do meio ambiente? Acompanhe comigo na tela. Primeiro, uma das principais causas aqui que a gente pode citar é o crescimento urbano desordenado. À medida que a população cresce, é necessário aí a demanda de mais recursos naturais. Isso tudo aí vai influenciar como uma das causas para a degradação ambiental. Outra coisa também, pessoal, é a agricultura intensiva e principalmente quando a gente fala de monocultura, tá? Por quê? Porque essas atividades elas são extremamente prejudiciais aí na questão do solo, na questão da preservação do solo. Outra coisa também que causa aí a degradação dos recursos naturais é a falta de fiscalização. Então é necessário uma fiscalização maior, principalmente quando a gente fala de desmatamento, principalmente quando a gente fala de queimadas. É necessário políticas públicas que venham atender essa preservação. Outra coisa também é o interesse econômico, tá? Uma das causas aqui que a gente não pode deixar de fora, olha só, interesse econômico acima da preservação. Esse é um fator. E por último, olha aqui na tela comigo, por último a gente tem o consumo exagerado desses recursos naturais. Vocês podem observar que uma coisa influencia a outra. Olha só comigo, pessoal, o crescimento urbano e desordenado, muitas vezes,
ele vai precisar aí de um consumo exagerado desses recursos. Esses recursos, muitas vezes, serão extraídos em grande quantidade da natureza. Sendo assim, acaba sendo aí uma constante. Então, é necessário combater isso através de quê? De fiscalização, principalmente das queimadas, principalmente da degradação do solo, da poluição dos rios, entre outras, ok? Bem, eu trouxe aqui também para vocês entenderem um pouco sobre as consequências da degradação, tá, desses recursos. Vamos ler junto comigo? Uma das consequências aqui que nós vamos ter a perda da biodiversidade. Isso é bastante importante a gente frisar, porque à medida que a gente perde a biodiversidade, a gente também tem a perca desses recursos, tá? A gente pode também ter como consequências algo que está acontecendo no mundo inteiro, que são as mudanças climáticas e também o aquecimento global. A gente vai ter também a existência de crises hídricas. O que seriam crises hídricas, professora? A gente pode citar a falta de água, que também é constante hoje na nossa cidade, no nosso estado, nos nossos bairros. Outra coisa também que influencia é a insegurança alimentar, ok? Quando faltam os recursos, pessoal, falta também os alimentos, e isso é importante a gente debater. Outra coisa também, como consequência, é o aumento de doenças respiratórias e também doenças alérgicas, principalmente durante o período de queimadas. Sempre que nós estamos no período de queimadas, uma das coisas que a gente vai observar, sendo noticiado todos os dias nos jornais, é o quê? O aumento das doenças respiratórias, principalmente em idosos e também crianças, ok? Outra consequência, vamos aqui comigo, é o aumento de doenças respiratórias, como eu disse, prejuízos econômicos e também sociais. Por quê? Porque o aumento dessas doenças não deixa de ser um prejuízo econômico para a sociedade. Por quê? Porque vai demandar aí mais investimento, principalmente em hospitais, principalmente em campanhas, e tudo isso vai influenciar diretamente, tá? Então, isso é algumas das consequências da degradação aí dos recursos naturais brasileiros, certo? Bom, pessoal, aqui eu trouxe uma tentativa de sugestão. O que pode ser feito? Como que a gente pode trabalhar? Como que a gente pode combater a degradação dos nossos recursos naturais aqui no Brasil? Vamos ler comigo? Bem, aqui como exemplo, né, do que pode ser feito, leis ambientais mais rígidas e eficazes, mas não só a criação de leis. Essas leis, elas precisam ser fiscalizadas para ver se realmente elas estão sendo cumpridas. Aí é um item que eu falei anteriormente sobre você fiscalizar diretamente se as leis estão sendo aplicadas de forma correta, tá? A gente também tem como exemplo aí de política do que pode ser feito é a educação ambiental. Eu vou até destacar, tá, pessoal, esse ponto. A educação ambiental, principalmente nas escolas, principalmente nas comunidades, nos bairros, isso é importante, tá? Porque nós estamos criando futuros, né? Futuros cidadãos que vão combater todos esses problemas ambientais, certo? A gente também tem como exemplo incentivo à agroecologia e principalmente outra questão que eu vou destacar aqui, que é o reflorestamento. A gente pode trabalhar também com a redução do consumo exagerado, certo? Outra importância também aqui do que pode ser feito são políticas públicas, tá? Que vão trazer aí uma sociedade mais sustentável. A gente tem como exemplo, dentro dessas políticas, o próprio desenvolvimento sustentável, que é um desenvolvimento que ele se apoia em 3 pilares, tá, pessoal? E também a gente pode adquirir uma consciência ecológica e também trazer uma participação maior da sociedade em todas essas questões. Todos nós podemos fazer um pouquinho, né, pessoal? Então, todos nós da sociedade podemos participar e também apoiar aí o combate à degradação desses recursos, ok? Bem, aqui, só para finalizar a nossa aula de hoje,
eu trouxe uma imagem que ela vai representar um pouco de tudo que a gente falou na aula de hoje, tá? A gente tem várias atividades humanas aqui que vão estar relacionadas diretamente com a degradação dos recursos naturais brasileiros, tá? Então essa imagem ela vai falar muito. Por exemplo, olha só, pessoal, a gente tem a imagem representando a poluição dos rios e dos lagos através do despejo aí de esgotos, principalmente em sua forma in natura. Então, esgotos sendo despejados na natureza sem nenhum tipo de tratamento. A gente tem como exemplo, pessoal, também aí as indústrias e os carros poluindo o meio ambiente através aí do CO2, tá? Que é a queima dos combustíveis fósseis. E a gente também tem na imagem o exemplo do lixo, pessoal. O lixo, como eu falei, nós como sociedade podemos fazer esse combate, podemos trabalhar em conjunto e trazer aí respostas para a nossa sociedade, ok? Então, as atividades humanas, especialmente urbano-industriais, são responsáveis pela degradação do meio ambiente. E nós, como sociedade, podemos lutar e combater essas práticas, certo, pessoal? Bom, chegando na aula de hoje, eu quero resumir um pouco aí de tudo que a gente viu sobre a nossa aula aí de degradação dos recursos naturais brasileiros. E eu quero falar aqui, relembrar um pouco do que a gente viu na aula de hoje. Vamos ler junto comigo? Primeiro, em resumo, o Brasil é bastante rico em recursos naturais, todos nós somos sabedores disso, tá? Mas sofre com diversas formas de degradação. E quais são aí as formas de degradação mais comuns no Brasil? O desmatamento, especialmente aqui na Amazônia, no Cerrado e também na Mata Atlântica, tá? Então, o desmatamento hoje é um grande problema quando a gente fala de degradação dos recursos naturais, tá? E outra coisa também que causa aí a degradação desses recursos são as atividades econômicas, tá? Principalmente aquelas atividades em expansão, como agropecuária, atividades agropecuárias, atividades madeireiras, principalmente aquelas que são ilegais. A gente tem também exemplos de atividades como a mineração e também algumas obras de infraestrutura, tá? E as principais consequências, o que a gente aprendeu aí como consequências dessas práticas, pessoal? A perda da biodiversidade, mudanças climáticas e principalmente aí o desequilíbrio do ciclo da água e até a escassez desse recurso tão importante para nós, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui a referência na tela para vocês darem uma olhada. E espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!